Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, mais um vídeo especial aqui para vocês. Mas antes disso, se inscrevam aqui na página do Dedicação no YouTube, ativem o sininho, porque cada vez que algum vídeo subir na plataforma, vocês serão avisados e, portanto, ficarão cada vez mais atualizados. Ora, a temática de hoje, galera, envolve questões discursivas. E eu quero trazer duas técnicas para que vocês internalizem essas técnicas e ajudem a responder questões de provas discursivas que vocês não sabem nada. Imaginem, pessoal, vocês estão na segunda fase de um concorrido concurso para delegado de polícia. E vocês estão diante de uma questão que vocês nada sabem. Aquela questão, pessoal, cabulosa, que vocês nem imaginam por onde começar ou o que responder. Eu quero trazer aqui duas técnicas que eu utilizei e com elas consegui valiosos pontos que me deram a aprovação na segunda fase e, portanto, a aprovação em 4 concursos para delegado de polícia. Ora, vamos a essas técnicas, mas antes disso, eu invoco para vocês aqui um breve slide. Essas duas técnicas que eu quero passar, essas duas dicas, elas perpassam pelo conceito de inferência. Então eu pretendo que vocês utilizem-se da inferência na resposta de vocês. E como vocês podem fazer isso? Olha, a inferência, ela ocorre quando o leitor, e leia-se aqui, pessoal, o candidato, o concurseiro, vocês, que estarão diante da prova discursiva. E que esse leitor, ele tenha como base as próprias informações dadas pelo próprio texto. No nosso caso, a própria questão. Para, assim, deduzir e extrair deste texto pistas, dados e ideias que poderão ser utilizadas na resposta. Ora, utilizem-se da inferência, analisem o texto que foi dado e consigam extrair dele pistas para que vocês respondam às questões. Portanto, vamos aqui às duas técnicas. Olha a primeira questão que eu trouxe aqui para vocês. Dica número 1. Essa dica, ela vale quando você não tem um texto elaborado, mas é uma questão puramente teórica. Como que a gente pode responder uma questão deste naipe? Olha, acerca do estado de coisas constitucional, elabore texto dissertativo abordando conceito, pressupostos, natureza da decisão e se o tema já foi utilizado pelos tribunais superiores nacionais, indicando, caso positiva a resposta, a temática que foi abordada pelos tribunais. Ora, imagine que vocês não saibam, nem imaginam o que foi o estado, o que é o estado de coisas inconstitucional. Mas, pessoal, tentem inferir a partir do próprio conceito. Vamos lá. Vou aqui utilizar a técnica. Estado de coisas inconstitucional. Tá. É um estado. Então, isso significa o quê? Latência, né? Vamos dizer assim, uma coisa que está parada, um estado. Você está num estado de latência, totalmente parado. Tudo bem, de coisas. Mas de coisas, será que eu me refiro, por exemplo, a um aparelho telefone celular? Uma coisa nesse sentido? Ou eu me refiro aqui, por exemplo, a uma situação? Olha o nosso raciocínio sendo construído. Então, podemos assim inferir que trata-se de, vamos dizer, uma situação que não muda a respeito de uma situação fática, porque não é um aparelho de telefone celular que é inconstitucional, mas sim uma situação, uma realidade, uma coisa, aquilo que acontece no mundo dos fatos. E isso, esse estado prolongado de situação fática que é inconstitucional. Temos aqui um princípio de conceito que vocês podem aproveitar aqui para responder o item A. Ora, o que pode ser o estado de coisa inconstitucional? Somente a gente pensando, inferindo, deduzindo a partir do conceito. Tudo bem, é um estado prolongado de uma situação fática que é inconstitucional. Inconstitucional em que sentido? Viola direitos humanos, direitos fundamentais? É uma boa. Até porque falamos aqui de direito constitucional e a base do nosso direito constitucional são os direitos fundamentais. Então, é um estado prolongado de uma realidade fática que viola direitos fundamentais. Já temos aqui um breve esboço de conceito. Quais são os pressupostos, pessoal? Olha, um estado prolongado, uma reiteração, vamos dizer assim, de latência estatal na resolução de uma situação fática e uma violação de direitos fundamentais de forma reiterada. Temos aqui 2 pressupostos do estado de coisas inconstitucional. Já ganhamos mais alguns pontos. Agora, natureza da decisão. Olha, aqui, infelizmente,
não vai ter jeito. Vocês não vão conseguir tudo. Eu estou dando para vocês uma chance de conseguirem alguns pontos. Estão aqui os pontos. E ainda, nosso item D. Se o tema já foi utilizado pelos Tribunais Superiores Nacional, indicando, caso positiva a resposta, a temática abordada. Ora, pessoal, tentem entender que esse item D, ele nos mostra que provavelmente já houve uma decisão do estado de coisa inconstitucional. Então, se vocês nada souberem do estado de coisa inconstitucional, se já foi abordado, citem pelo menos que a temática já foi utilizada, porque este item indica assim. Agora, uma questão puramente teórica, a gente já tentou entender, aprender como que a gente pode responder sem saber nada. E agora, quando tem, por exemplo, um breve texto explicando para assim nós abordarmos o estado de coisa inconstitucional. Ora, eu tirei esse texto lá do portal de notícias do STF, que eu acessei no dia 5 de agosto de 2024. Olha lá. O Supremo Tribunal Federal reconheceu nesta quarta, dia 4, a violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro. Com a conclusão do julgamento da DPF 347, o tribunal deu um prazo de 6 meses para que o governo federal elabore um plano de intervenção para resolver a situação, com diretrizes para reduzir a superlotação dos presídios, o número de presos provisórios e a permanência em regime mais severo ou por tempo superior ao da pena. Olha, pessoal, tentem utilizar aqui das mesmas técnicas utilizadas na dica anterior. Mas aqui vocês percebam que o examinador facilitou um pouco a vida de vocês e já cita, ó, um dos pressupostos está aqui no próprio texto, ó, violação massiva de direitos fundamentais. Então, é a violação massiva de direitos fundamentais de uma realidade fática de maneira prolongada, de inércia estatal. Percebam isso. Ora, você tem uma situação para se resolver, uma intervenção do Estado que não ocorre. Percebam, olha aqui, estou grifando, intervenção, resolver a situação, uma situação fática. Então, aqui você já tem um conceito e os pressupostos. Alguns deles, obviamente. E a natureza da decisão que o reconhece. Galera, eu já pontuo para vocês que o estado de coisa inconstitucional somente pode ser resolvido através da chamada decisão dialógica, em que o Poder Judiciário chama os demais poderes para juntos assim resolverem, através de um plano de intervenção ou plano de atuação. Percebam que essa notícia dá a se inferir. Ora, o governo federal elabora um plano de intervenção. Então, qual que é a natureza da decisão judicial? Ora, embora vocês talvez não se lembrem da expressão de decisão dialógica, vocês podem pensar, ora, é uma decisão em que o Poder Judiciário, o tribunal, chama o Poder Executivo para juntos, através de um plano, resolver a situação. E dando, assim, diretrizes para o quê? Interromper essa massiva violação de direitos fundamentais. Galera, podemos resumir este nosso encontro de hoje com base no quê? Tentem inferir a resposta a partir dos elementos que foram dados pelo nosso texto. Em um primeiro momento, a partir da própria expressão pela qual vocês vão ter que conceituar. E, num segundo momento, aproveitando os elementos que forem dados pelo examinador no texto de vocês. Beleza? Pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Desejo vocês uma boa sorte, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e aguardo vocês juntos comigo na profissão de delegado de polícia.